Fala, galerinha! Eita, todo azul hoje, vice pai. Eita, combinou tudo. Seja muito bem-vindo. Poxa, eu fico de azul. Fico legal, Ricardinho? Poxa, tu é o cara, pai, ó. Azulão aí, ó. Azulão, pô. É o Cruzeiro aí. É porque eu só venho direto Primeiro lugar, aqui. Cruzeiro. Só venho direto de laranja, pô. Laranja. De azul. O que é que vocês acharam, galera? Vamos lá, pessoal. Seja bem-vindo aí a mais uma aula de matemática para as turmas do oitavo ano. Carol me atrapalhando aqui, gente. Para a galerinha do oitavo ano, certo? Vamos começar aí nossa aula. Como você já sabe, quem está me acompanhando aqui hoje é o professor Ricardinho Matemática. Dê bom dia pro pessoal, Ricardinho. Bom dia, oitavo ano. Bom dia, querido. Saudade de vocês, né, meus amores? Hoje Pedro vai falar um pouquinho aí com vocês a respeito de descobrir alguma relação, descobrir aí como é que vai montar algumas coisas. Então aí é importante aí pro dia a dia de vocês. Então fica ligado nessa aula. Conversa aqui no chat com o Ricardinho que eu vou passar para Pedro aí todas as informações. E aí vamos embora, Pedro. Exatamente. Vamos embora. Como você sabe, eu me chamo Pedro Vitor. Estou aqui com o Ricardo fazendo essa dupla aí, top de verdade, para a gente dar início aí à nossa aula de hoje, certinho? Como você sabe, o nosso sistema de aula é um sistema de aula digital, onde você pode assistir e acompanhar a nossa aula através do celular, do computador ou da televisão, tá bom? Se você está assistindo essa aula aí através da TV, meu amigo Cleitinho vai colocar aí 2 QR Codes que vai aparecer na sua telinha para você fazer o download do aplicativo. É através do aplicativo que você transforma essa videoaula aqui em uma aula ao vivo, tá bom? Onde você pode mandar suas dúvidas, perguntas, sugestões, o seu nome, a escola que você estuda aí de forma presencial, pra gente. Ricardinho tá ali de olho nos comentários e vai passar para mim aí, certo? Todas as dúvidas e comentários de vocês, tá bom? Então você pode interagir aqui ao vivaço junto comigo e com o professor Ricardo, tá bom? O comentário de vocês no chat deixa a gente bastante feliz e cada vez mais entusiasmado aí para trazer o melhor sempre para vocês, beleza? Último recadinho é em relação ao nosso canal no YouTube, uma plataforma totalmente organizada, certo? Para que você possa utilizar como um apoio didático e pedagógico na hora de você estudar, tá bom? Então você pode assistir a reprise dessa aula aqui lá no YouTube, tem uma playlist lá do oitavo ano, certo? Com todas as aulas por ordem cronológica de todas as disciplinas, tá? Então quando você clicar lá na aula de determinado dia, né? Tá bem organizado lá. Na descrição sempre está lá o tema da aula e os professores que lecionaram essa aula naquele dia, tá bom? Então assiste lá, na hora que você quiser, no local que você quiser, certo? Fazendo as anotações, pausando. Então é uma plataforma que vai lhe auxiliar bastante, certo? No seu processo aí de ensino e aprendizado, tá bom? Sempre falo também da importância que você pode ter ao analisar as playlists das séries anteriores, tá? Para que você possa relembrar aí algum assunto, principalmente de matemática, né, que está tudo interligado, que você possa sentir alguma dificuldade vendo aqui com a gente no oitavo ano. Belezinha? Vamos embora começar a nossa aula de hoje, trazendo a ideia da aula passada, certo? Trazendo toda a construção do conhecimento, desde a ideia de razão, definimos aí proporção, depois das proporções, falamos aí da propriedade fundamental da proporção e explicamos por que você sempre fala aí a ideia dos meios pelos extremos, né? Às vezes a gente faz, mas não entende de onde surgiu essa determinada ideia. Depois disso, a gente falou da ideia de grandezas, falamos e avaliamos, tá? Definimos o que são grandezas diretamente e inversamente proporcionais, certo? Encontramos a fórmula que a gente deve utilizar para calcular, principalmente as grandezas aí inversamente proporcionais, certo? Que a gente precisa lembrar aí que eu preciso pegar uma grandeza e inverter a sua ordem, tá? Para depois fazer aí meio pelos extremos. Depois a gente começou a verificar essa ideia das relações e se as grandezas elas são realmente, diretamente ou inversamente proporcionais.
tá bom? Às vezes a gente pode ter uma sequência, como a gente vai ver aqui hoje, que a gente pode ver duas sequências que estão aumentando, enquanto um aumenta, a outra aumenta. Mas esse aumento, certo, não se dá de forma proporcional. Depois disso, a gente fez algumas relações entre grandezas, e Ricardinho, eu falei para eles também que essas questões a gente vai associar à ideia de função, né, que a gente já começa a ver no nono ano e principalmente no ensino médio. Então, para que você veja aí que está tudo interligado, tá? Tudo juntinho aí a matemática, uma sequência que vem desde lá do primeiro ano do ensino fundamental. Belezinha? Então vamos lá, ó. A gente verificou aqui em aulas passadas essas sucessões, beleza? De números. Então eu tenho aí uma sucessão de números que é 3, 6, 9 e 12. E eu quero saber se essa sequência ela é diretamente proporcional aos números 9, 18, 27 e 36. Então pode notar que para a gente avaliar se essas sucessões aí de números formam grandezas diretamente proporcional, a gente tem que obedecer essa ordem com que os números eles foram escritos, certo? De forma respectiva, tá bom? Então, o que é que a gente precisa verificar aqui? A gente precisa verificar se essas razões, elas são iguais, tá? Em todas as que a gente for formar aí, tá bom? Então, organizei aqui em forma de tabela e aí eu vou relacionar o número 3 com o número 9, vou relacionar o número 6 com o número 18, vou relacionar o número 9 com o número 27 e vou relacionar o número 12 com o número 36, tá bom? Como é que a gente vai fazer isso, Pedro? Através de razões, tá? Então pode notar aqui, ó, que eu posso escrever a razão 3 está para 9. E aí a gente vai encontrar uma razão irredutível, ou seja, simplificando para encontrar uma razão que não dê mais para simplificar. Pode notar que tanto o 3 quanto o 9 dá para a gente dividir por 3, certo? Então, 3 dividido por 3 é igual a 1 e 9 dividido por 3 é igual a 3. Então, eu tenho aí a razão 1 está para 3. Corta para mim aqui, Cleitinho, por favor. O que significa dizer, pessoal, essa razão aqui, 1 está para 3, tá? Aqui eu coloquei só números, mas eu poderia colocar aí grandezas, certo? Como, por exemplo, na primeira fileira aqui, eu poderia colocar o número de canetas e aqui embaixo eu poderia colocar o preço a pagar, certo? Então, por exemplo, 3 canetas custariam R$9, 6 canetas custariam R$18 e assim por diante. Quando eu utilizo essa razão aqui, 1 está para 3, o que é que eu quero dizer? Eu quero dizer que uma caneta, ela custa quanto? R$3. E para todas essas próximas razões que eu encontro aqui, tem que acontecer isso. Uma caneta tem que custar R$3, certo? E como é que a gente faz para verificar isso? Através das razões, tá bom? Então, observe a próxima razão aqui, ó. 6 está para 18. Dá para simplificar por 6, certo? 6 dividido por 6 é 1 e 18 dividido por 6 é quanto? É 3. Então, 6 canetas custam R$18, porque uma custa quanto? 3. Até aí, tudo ok. Analisando as outras duas razões, eu tenho 9 está para 27, simplificando por 9 dá igual a 1 está para 3 também, e verificando a razão 12 está para 36, simplificando por 12, eu tenho aí 1 está para 3. Então, pode notar que todas as razões que a gente encontrou de forma irredutível, todas deram igual a 1 está para 3. Consequentemente, aqueles números lá, certo? Esses númerozinhos aqui, ó, eles sim estão aumentando aí de forma diretamente proporcional. Belezinha? Tranquilo até aí? Comentários com o Ricardinho. Vamos embora. Quando a gente fala diretamente proporcional, Pedro, a gente pode lembrar também a respeito de múltiplos, né? A gente percebeu que tem 1 para 3. Então, o exemplo de Pedro falou que
uma caneta custa R$3, 6 canetas custam R$18, 9 canetas custam R$27, um exemplo como isso. Você percebe que é múltiplo, ó. Se uma caneta é R$3, ó, 3 vezes 1, 3. Se 6 canetas dá R$18, 6 vezes 3, 18. Se 9 canetas dá R$27, 9 vezes 3, 27. Então, tem uma constante proporcional aí, que a gente chama de diretamente proporcional, esse número específico. Então, pode simplificar e gerar uma razão, uma fração, que é essa constante também, que o Pedro falou. E também você pode perceber a respeito de um múltiplo de um número que pode chegar nesse valor específico, desde que o numerador seja 1 e o de baixo seja o outro número. A gente chama isso aí que vai ser uma proporcionalidade, né? De forma direta. E aí vai ser múltiplo de outro número. Então a gente pode perceber isso. Não só com 3, mas com qualquer outro número. Você percebe que pode fazer esses múltiplos, né, Pedro? Tu é o cara, bicho. Veja. Duas coisas que eu quero falar aqui pra gente ir pro próximo tópico. Primeiro, essas simplificações que eu estou fazendo aqui, tá bom? Você pode fazer de outra forma. Como assim, Pedro? Pedro, veja, eu não consigo identificar que dá para simplificar aqui essa razão por 12. Eu consigo identificar que dá para simplificar por 2. Não tem problema, tá? Você vai simplificar por 2 e por 2. Aí vai dar 6 e 18. Aí tu, opa, dá por 2 de novo. Divide por 2. Aí depois, opa, dá por 3. No final, você vai chegar em 1 está para 3 do mesmo jeito, tá bom? Pedro, eu poderia fazer o contrário. Em vez de colocar o 9 em cima, colocar ele embaixo e o 27 que está embaixo, colocar ele em cima, pode. Agora você tem que fazer isso para todas as razões. Comum, né? Certo? Do jeito que você começou, você tem que continuar. Então, se eu começasse aqui dividindo o 9 pelo 3, nos outros você ia ter que dividir o 18 por 6, o 27 por 9 e o 36 por 12. Certo? Então, a sequência que você vai utilizar no começo tem que seguir para todas as outras, certo? E não esquece, pessoal, a ideia da simplificação aí da razão. O número que você está dividindo embaixo tem que ser o mesmo que está dividindo em cima. Não pode ser outro, certo? Observe aqui, rapidinho, essa sequência aqui desses 3 valores agora. Pode notar que 6, 18 e 20 são números crescentes. Assim como 4, 24 e 30. Também são números o quê? Crescentes. Mas para a gente verificar se eles formam uma sequência aí diretamente proporcional, eu tenho que efetuar as razões, para saber se as razões irredutíveis têm o mesmo valor, certo? Lembre-se, você pode associar qualquer ideia aí de grandezas, relacionando aí essas fileiras, como eu fiz no exemplo anterior, falando em relação à caneta, a quantidade de canetas, e o preço a pagar. Belezinha? Então vamos lá. Ó. Primeira razão, 6 está para 4. Dá para a gente simplificar por 2. Eu tenho aí, ó, 3 está para 2. Então, nas duas outras razões que eu for escrever, elas, quando eu fizer a razão irredutível, tem que dar aí 3 está para 2. Certo? Então pode notar aqui, ó, que 18 está para 24. Dá para simplificar por 6. Que vai dar aí, ó, 3 está para 4. O bicho pegou, não foi, Ricardinho? Eita, agora deu errado. Não Aí, tem como. deu errado aí, certo? deu errado. Porque uma razão deu 3 está para 2 e a outra deu 3 está para 4. Não pode, tem que ser igualzinho. E se a gente for avaliar a terceira, tá? Ó, 20 está para 30, eu posso somente cortar aqui, galera, tube aqui nos zeros, tá? Mas simplificando por 10, né, que é a mesma coisa, dá 2 está para 3. Então, pode notar que a gente tem aí 3 razões diferentes, certo? Isso quer dizer então, que não é... Não é diretamente proporcional. Eita, deu errado. Se desse 2 razões iguais e uma diferente, seriam grandezas diretamente proporcionais? Não Nope. seria. Nope. Certo? Não seria. Tem que dar tudinho, pessoal. Tudo a mesma razão irredutível. Certo? Então, aqui, ó, como essas 3 razões são diferentes, tá? Não são diretamente proporcionais. Beleza? Lembra da questão aí que eu trouxe na aula passada, relacionando aí o número de litros e o valor a ser pago, certo? Vamos lá. 1 litro de gasolina custa R$6, 2 litros custa 12, 3 litros custa 18, 4 litros custa R$24 e 5 litros de gasolina
vai custar aí R$ 30, beleza? O que eu quero que você encontre agora, tá? É uma relação. Ou seja, o que é que está acontecendo quando eu vou aumentando aí esse número de litros, tá? Com o valor a ser pago, beleza? Como assim, Pedro? Exemplo, eu quero saber quanto é que eu vou pagar se eu for colocar lá 13 litros de gasolina, certo? Então, se você for colocar 13 litros de gasolina, imagina que você não conseguiu identificar ainda essa relação e você continua escrevendo a tabela aqui, ó. Então, 6, 36, 7 custa R$ 42 até chegar em 13. Vai demorar, não vai não? Agora imagina se você colocar 47 litros de gasolina. Eita. Aí o bicho pega, né? Ricardinho, você sabe quanto... Misericórdia. Já vem Pedro aí. que começa. O coração já acelera, né? O que é que Ao esse vivo, cara vai ao vivo, perguntar ao vivo. ao vivo aqui pra mim? Olha, você sabe, professor, quantos litros cabe no seu tanque de combustível? Sim ou não? Diga. Eita. O tanque do combustível do meu carro é menorzinho. Eu já tô estressado com isso. A mala é grande, mas o tanque é pequeno. E o tanque lá cabe 40 litros. Mas tu sabe mesmo, certeza? É o que diz o manual lá. É o que diz o manual. Mas- Só eu que não sabia dessa informação, bicho. Mas tem carro que é 45, tem carro que é 48. O meu é menor. É verdade. Eu tô falando isso, pessoal, porque teve uma vez aí que eu tava viajando e o meu carro, ele é a gás, Ricardinho. Então, quando você tem um carro a gás, o marcador do combustível, ele para de funcionar. Eita. Por conta do sistema elétrico e tal, né? E ele para de funcionar e fica sempre dizendo lá que tá sem Tá na combustível. reserva, tá na reserva lá. Tá na reserva da reserva. Fica lá piscando um negócio todo. Por mais que tenha combustível, mas... Eu vou colocar até uma fita isolante ali, porque é o tempo todo piscando, E aí, você pode estar de tanque cheio, mas ele vai dizer lá que tá na reserva. E precisa de quantidade mínima de gasolina para poder dar disparo. Isso, porque ele tem que ter uma quantidade mínima de combustível para depois passar para o gás. E aí eu fui viajando para Petrolina, Eita. longe de verdade, com meus 2 filhos. E aí eu enchi o tanque Eita. de álcool, enchi o tanque de gás Pra se precraver, e né? vim embora, né? Vim embora. Depois de 200 quilômetros certinho, acabou o gás, Eita. né? O cilindro lá. Passou para o combustível, para o álcool. Só que E não eu tá comecei marcando, a andar, né? Sendo que não marca nada, né? E você na estrada, chega a um ponto que é só a estrada e mato. Não tem posto, não. Então não tem posto não, vai demorar uns 50, 60 quilômetros. Veja a importância de você saber quantos litros cabe no tanque de combustível, saber uma média, Quilômetro por certo? litro, né? De quantos quilômetros Por um litro. veículo anda por litro, tá? Que esse assunto aí, Pedro. Tudo é matemática. Que E esse você, assunto é- e você vai fazendo as contas na cabeça, né? E andando. Ricardo, daqui a pouco, o carro começou a cortar, bicho. Dava uns cortezinhos assim, uns cortezinhos. Aí tu, ih, Aí eu assim, meu Deus do céu, Senhor, vem cá. E eu pensava, na minha mente, esse carro, ele tem uma capacidade de 30 litros. Pelo que eu já andei aqui, dá uns 22, ih, aí tu, litros. Aí tu, ih, rapaz. né? Só faltam 8 litros, são 10 quilômetros por litro, vou andar aí uns 80 quilômetros, né? Isso fazendo cálculo na mente. Mas depois eu pensei, eu tô andando numa velocidade muito alta. Aí vai consumir mais Vai rápido. consumir mais. É álcool. Consome Mais rápido ainda. mais rápido ainda. Evapora, Tá um sol de torar, o álcool evapora. Eu fiquei doido, né? Aí eu sei, esse carro vai parar aqui. E eu com 2 crianças pequenas, Bronca. andando 15 quilômetros para chegar no posto, E voltar. para voltar no carro dos outros. Olha, o coração acelerou, suando frio. Resumindo a história, cheguei no posto de Ô, gasolina. glória, ô, glória. Cheguei no posto de gasolina, certo? Quando eu fiz os cálculos lá, eu tinha
utilizado aí cerca de 25 a 27 litros, Quase, Pedro, quase. certo? De álcool. Quase, né? Aí eu fui no banheiro, eu disse, irmão, completa aí. Aí quando ele completou, pegou 25 litros. Ah, seu irmão, o tanque desse carro aí pega quantos litros de combustível? Ele disse, 50, vê mesmo. Tinha 25 ainda. Ainda tinha 25. Ele disse, com o que tu Mas tinha o aí... medo, o medo. O medo, meu amigo. Ele disse, ó, com o que tu tinha aí, tu chegava no próximo posto que tem gás e colocava gás. Mas o cara com O medo. medo não. Então, veja a importância da matemática, certo? Em relação a tudo. Agora, claro, eu precisava saber desse dado aí, né? Para fazer meus cálculos da capacidade, É a importância, né, a matemática? importância. Então, você que está assistindo essa aula agora pode ajudar aí o seu pai, o seu tio, certo? No momento de dificuldade, assim, pai, fique tranquilo. Relaxa o coração aí que Agora não erre não, pelo amor de Deus. Não erre os cálculos não, tá bom? Então, pode notar aqui, pessoal, que a gente tem uma relação, tá? Que relaciona a quantidade de litros de gasolina com o preço a pagar. Que relação é essa? Essa relação, pessoal, ela já aparece aqui no comecinho, ó, tá? 1 litro de gasolina custa quanto? R$6. Então, a quantidade de litros de gasolina que você vai colocar 13 litros, basta pegar os 13 e multiplicar por 6. Porque 1 litro não custa R$6, certo? Então, 13 litros vai custar aí 13 vezes 6. Então, você pode escrever uma relação, tá? Que você consiga resolver qualquer problema, tá? Que relação é essa? V é igual a 6 vezes L. Onde esse V significa o valor que você vai pagar, certo? O dinheiro. E esse L significa a quantidade de litros que você vai colocar, beleza? Então, se você vai colocar 13 litros de gasolina, você vai fazer 13 vezes 6. Se a pergunta for o seguinte, com R$66, eu consigo colocar quantos litros de gasolina? Então, você pega o 66 e divide por 6. Você vai conseguir colocar 11 litros de gasolina. Beleza? Então, essas são as relações. Claro, essa primeira aí, fácil de verdade, não foi, professor? Isso nada mais é, Pedro, que quando a gente tá lá no 6º ano, né, aqueles padrão, né, que a gente observa. Eu vou multiplicar 100 por 6, então vou dar o próximo número. Então é mais ou menos isso, só que tá entrando agora na parte algébrica, porque é o 8º ano. Mas é mais ou menos o que você fez no 6º ano, gente. Só é você pensar, ó, multiplicar 100 por 6, vai descobrir o próximo, o próximo, o próximo. Por isso a importância de saber a base, lá no 6º ano, para quando chegar no 8º aí, no 9º, que vai ser no 9º função, futuramente você vai ver algo parecido, vocês já vão desenvolver aí algo bem mais simples na tua mente, não é isso, Pedro? E você consegue encontrar a relação também, né, professor? Depois, quando for estudar as progressões aritméticas, quando for estudar a função afim, quando for estudar a ideia dos juros simples, certo? Vai sempre aumentando aí um valorzinho, tá bom? Pode notar aqui que nesse exemplo, tá sempre aumentando de 6 em 6, ó. Beleza? Mas aqui foi tranquilo, tá aumentando de 6 em 6 e começou do 6, né? Poderia aumentar de 6 em 6 e começar do 13. Aí essa formulazinha aqui, ó, já seria diferente. Belezinha? Observe essa relação aqui, ó. Analise o quadro a seguir, que apresenta as distâncias percorridas por um automóvel e o consumo correspondente a cada distância. Então eu tenho aí, ó, que quando ele percorre 24 quilômetros, o consumo é de 2 litros. Quando ele percorre 48 quilômetros, o consumo é de quanto? De 4 litros. Queria que meu carro fosse Eu assim, ia falar né? isso agora, Pedro. Que carro é esse, hein? Esse carro tá econômico de É o verdade. carro de Geórgia, acho que É o carro de Geórgia. Então, veja só. Pergunta é a seguinte. Qual a distância que esse automóvel pode percorrer com 1 litro de gasolina? Tá? Então, observe. Com 2 litros de álcool, né? Ele percorre 24 quilômetros. Então, se com 2 litros de álcool ele percorre 24 quilômetros, tá? Com 1 litro, que é a metade de 2, ele vai percorrer aí 12, certo? 12 quilômetros. Belezinha? Acho que é uma moto isso aí, Pedro. É uma moto.
Deve ser. Então, você consegue enxergar essa relação e é o que eu sempre digo, sempre traga a questão para o valor unitário, porque aí você consegue encontrar melhor a relação que está sendo envolvida na questão. Tarefinha de casa. Escreva a relação dessa questão como a gente escreveu a relação da questão anterior, tá? Que a gente colocou lá, V igual a 6 vezes L. Então, chamei aqui ó, de Dzinho a distância e de Czão o consumo. Então, qual é a relação que envolve o consumo e a distância? Tempo estourado, Ricardinho. Eita. Dê só tchau. Tchau, amores do 8º ano. Boa. Até as cenas do próximo capítulo. Bye, Falou bye. demais, professor. Pessoal, um cheiro no seu coração. Fiquem com Deus. E fui!